Vamos a mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, da Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos tratar das relações bastante tensas entre os Estados Unidos e a China e outras questões envolvendo a geopolítica norte-americana. Contando, claro, com a participação dos nossos consultores e colaboradores, vamos ter uma conversa com a professora Fernanda Manhota, que é doutora e mestre pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, da Unesp, da Unicamp e da PUC São Paulo. A professora Fernanda é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP e autora do livro As Ideias Importam, o excepcionalismo norte-americano no alvorecer da superpotência, de 2016, e diversos outros capítulos de livros e artigos científicos. Fernanda Manhota é colunista do UOL e comentarista de política internacional da rádio CBN. Ela será pesquisadora visitante da Universidade do Sul da Califórnia, USC, a partir de setembro de 2022. Professora Fernanda Manhota, seja muito bem-vinda ao Espaço Democrático. Oi, Rondino, um prazer estar com vocês, uma alegria receber esse convite, que eu aceitei com muito prazer. É muito bom sempre ter a oportunidade de trocar algumas ideias e de pensar juntos aqui os rumos do Brasil, o papel do Brasil no mundo. Então, sempre muito bom falar de política internacional com vocês. Nós é que agradecemos. Saúdo aqui os nossos companheiros, colaboradores e consultores do Espaço Democrático, Eduardo Matos, Januário Montoni, o Rogério Schmidt, o Luiz Alberto Machado, o Rubens Figueiredo, Túlio Kahn e professor Roberto Macedo, sejam todos também muito bem-vindos. Professora Manhota, as relações tensas entre China e Estados Unidos, isso deve nos preocupar? O futuro deve nos preocupar ou não? Olha, Rondino, eu vou responder essa sua pergunta evocando aqui duas frases que são as mais conhecidas no mundo do internacionalista, né? A primeira delas é aquela frase que eu sei que os economistas também gostam, né? Que é a frase do depende, né? Então, a gente costuma dizer que certas coisas, elas são possíveis, mas muitas vezes não são prováveis. E a segunda frase, que também os nossos colegas da área gostam de evocar, é até uma frase de uma música que diz que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, eu diria que essas duas referências, elas são um bom ponto de partida quando o assunto é Estados Unidos e China, e particularmente no que diz respeito a Taiwan. No curto prazo, Rondina, a maior parte dos especialistas tem sido muito cético em relação ao potencial de escalada desse conflito. A gente sabe que existem, claro, divergências entre os dois países, que existem várias arestas de potencial conflito entre eles, mas a chance disso reverberar em um enfrentamento efetivo tem sido refreadas, nesse primeiro momento, por alguns interesses de caráter doméstico, seja nos Estados Unidos, pelas características do sistema político americano, pelas necessidades de curto prazo do governo Biden, com vistas às eleições, inclusive, que acontecem agora em novembro, e a mesma coisa do lado chinês. Os chineses também vão passar por um período importante agora, a condução do Xi Jinping para um terceiro mandato. Tudo que eles não precisam é de mais instabilidade, né? Os chineses são muito avessos a qualquer tipo de movimento que crie instabilidade e que possa influir nas decisões domésticas, e por essa razão é que todo mundo tem sido um pouco reticente em pensar que, apesar de todas as sinalizações, esse conflito pode ir para as vias de fato, o que não significa, Rondino, que no longo prazo isso não seja uma possibilidade. A maior parte dos estudiosos de segurança internacional costuma dizer que a próxima grande crise da geopolítica deve ser uma crise, sim, envolvendo Estados Unidos e China, muito possivelmente ligada ali à região do Mar do Sul da China, né, um local de muitas sensibilidades, e no caso de Taiwan em específico, há uma certa percepção de que daqui a alguns anos
com as condições políticas mais estabelecidas, pode ser sim que o governo de Pequim tente transformar Taiwan em algo análogo, numa condição semelhante àquela que desfruta Hong Kong, então aumentando a ingerência de Pequim sobre essa região que hoje tem uma certa autonomia. Então eu sei que não é uma pergunta que se possa responder com objetividade, né? Não dá para a gente prever, mas me parece que nesse momento o prudente seria dizer que não há estímulos nem ganhos de curto prazo para justificar esse enfrentamento, ainda que nós saibamos que as arestas de fato estruturais são muito importantes e num mundo em transição hegemônica, a gente pode sim esperar que essas tensões sejam elevadas nos próximos anos. Mas nesse caso, muita gente considerou a visita da deputada Nancy Pelosi a Taiwan como uma provocação desnecessária. Você concorda com isso? Olha, Rondino, me parece que essa visita envolveu, em primeiro lugar, um certo jogo de cena, né? O governo americano, formalmente, oficialmente, desencorajou a viagem. O presidente Biden falou publicamente que achava essa viagem desnecessária, assim como as forças de segurança, né? O próprio Departamento de Inteligência do governo americano também disse que ela poderia implicar riscos de segurança ao país que naquele momento não eram necessários. Então, a sensação que ficou é que a Nancy Pelosi tomou a decisão de ir à revelia do que o próprio governo americano desejava. Eu digo que é um jogo de cena, porque é evidente que esses riscos todos foram calculados e eles foram analisados antes da decisão definitiva da viagem. E para quem acompanha o presidente Biden há mais tempo e a política americana, a gente sabe que a posição da Nancy Pelosi em relação a Taiwan, em relação à China, é muito parecida com a do próprio presidente e aquilo que o governo dele representa. Agora, era preciso estabelecer funções muito delimitadas, né? A gente costuma falar em o good cop e o bad cop, né? Então, nesse caso, o presidente Biden teria se prestado ao papel do good cop, aquele que apazigua, que fala com Xi Jinping, que diz que a visita dela é uma iniciativa individual e não institucional, que os Estados Unidos têm interesse em cooperar com a China, então ele se prestou a esse papel, fez aquela ligação antes da visita dela, na qual ele falou tudo isso e deixou clara a sua posição. E, ao mesmo tempo, a Nancy Pelosi acabou assumindo a função do bad cop, aquela que contrariou os interesses chineses, provocou os chineses e fez a viagem mesmo assim. Agora, quando a gente compara, né, apesar dessas funções que eles exerceram, o que representou efetivamente essa viagem, ela foi uma viagem que beneficiou em grande medida ao presidente Biden, porque garantiu ao presidente Biden a oportunidade de capitalizar liderança domesticamente, então angariar apoio dentro das suas bases. Ele sabe que a questão chinesa é um dos poucos temas que gera apoio bipartidário nos Estados Unidos, né? Isso é histórico. Os americanos, em geral, têm um ressentimento e bastante preocupação com a ascensão chinesa, então isso cria coesão dentro do país. No momento em que ele vai muito mal, ele está sendo muito criticado do ponto de vista da sua aprovação doméstica e que ele precisava se refugiar em algum tipo de arena de conforto, no caso, um conforto internacional. Além disso, eu acho que o mais importante dessa visita, do ponto de vista do interesse americano, era, sem dúvida, dar uma resposta à aliança sino-russa que se estabeleceu desde a guerra da Ucrânia. Então, de um lado, os chineses estão dizendo que a saída a Taiwan pode ser vista como uma provocação do governo americano, uma viagem desnecessária, mas também os americanos veem essa aproximação entre chineses e russos como uma provocação ao Ocidente. Então, é um pouco daquela ideia de farpas trocadas, né? Eu cheguei a escrever um texto em que eu disse que a sensação que eu tinha é que os dois governos, com vistas à política doméstica, China e Estados Unidos, estavam dançando com o caos. Para todo mundo, essa troca de farpas era, de alguma forma, conveniente, ainda que muito arriscada, né? Se os cálculos fossem bem feitos,
os países poderiam internamente se beneficiar do ponto de vista dos seus líderes, que iam para consumo do seu próprio eleitorado, mobilizar as narrativas que lhes interessassem. Se desse alguma coisa errada, aí sim o mundo estaria diante de uma possibilidade muito difícil e complicada de enfrentamento. Não parece que foi o caso. Tivemos exercícios militares, algumas sanções econômicas, mas sempre muito comedidas, né? Os dois países nesse enfrentamento fizeram questão de mostrar que se sentiram incomodados, mas sem cruzar linhas que pudessem reverberar no enfrentamento, viu, Rondino? Uhum. Professor Roberto Macedo? Fernanda, como você vê a situação política do presidente Joe Biden no momento e também do Partido Democrata? Nós estamos aí perto de eleições, né, por legislativo. Como você avalia? Professor, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta que, de alguma forma, costura várias das escolhas, decisões e, enfim, movimentos que o governo Biden tem feito, né? E talvez para responder essa pergunta, valha rapidamente fazer alguns comentários muito breves sobre o que representou a chegada do Biden ao poder, né? Em dado momento, depois daquela tão controversa eleição de 2020, o que nós tínhamos era uma ala nos Estados Unidos falando do Biden como um simples presidente de transição, um presidente que promoveria o retorno à normalidade depois da era Trump, né? Então, de um repacto com as tradições da política americana, mas tinha uma segunda ala que via no Biden um enorme potencial de transformação. Tinha muita gente falando, na época que ele chegou ao poder, de um presidente transformacional. E ele tentou imprimir essa potência de transformação tanto em matéria de política doméstica quanto em termos de política externa. Talvez na agenda doméstica os assuntos mais óbvios tenham sido a pandemia, o emprego, a tentativa de resgatar alguns valores que vinham lá do Franklin Roosevelt, né? A ideia de promover uma revisita do papel do Estado, e ele enfatizou muito fortemente nesse início de governo alguns eixos principais para essa política doméstica de um país muito polarizado, muito dividido, né? Desigualdade, diversidade, a questão da imigração, meio ambiente, como a gente sabe, e também a política de armas. Então, essa ideia de um presidente transformacional vinha muito a partir de tudo isso que a agenda Biden colocava sobre a mesa. E essa agenda doméstica, ela também ganhou impacto externo na medida em que o Biden se colocou como o presidente que restauraria a liderança, o compromisso multilateral dos Estados Unidos, o resgate daquela ordem liberal de sempre, da grande estratégia americana, e ele disse que ia fazer isso se reaproximando dos seus aliados mais tradicionais, que ele iria, sim, dar continuidade a algumas políticas mais duras e severas com países como a própria China, a Rússia, o Irã, mas sem perder de vista a ideia de que o futuro dos Estados Unidos estava, sem dúvida, no eixo da Ásia-Pacífico, né? Então, o Biden, eu estou falando isso para dizer, ele chegou prometendo muita transformação, ele chegou propondo uma agenda bastante audaciosa em relação ao que vinha sendo implementado na gestão anterior. E aí, ele passou a enfrentar uma série de dificuldades de execução. E particularmente depois da guerra da Ucrânia, da guerra que a gente começou a ver acontecer no leste europeu, e depois com a crise em Taiwan também, o que tem aparecido com muita força é a dificuldade de avançar com essas agendas, porque o presidente Biden, em política doméstica, tem muita resistência, tem resistência da oposição republicana, tem resistência do próprio Partido Democrata, que é super heterogêneo e fragmentado, ele é à direita demais para a ala mais radical do partido, e, portanto, ele enfrenta também uma série de barreiras em relação aos seus próprios correligionários ali dentro. Ele tem um problema de aprovação, de popularidade, a popularidade dele é das mais baixas da série histórica dos Estados Unidos. Ele foi muito malfadado na tentativa de se apropriar de algumas efemérides. Então, todo mundo lembra que no 4 de julho do ano passado, ele tinha dito que ele ia aproveitar o dia de declaração da independência dos Estados Unidos para declarar os Estados Unidos livres do vírus, né, da Covid. E aí foi um plano fracassado, porque no 4 de julho, quando ele ia celebrar
a libertação americana da Covid, veio a Omicron, e aí teve uma nova onda que tirou ele do eixo. Depois, lá em setembro, ele disse que na efeméride dos 20 anos do 11 de setembro, ele ia retirar os Estados Unidos formalmente do Afeganistão e que isso ia simbolizar o fim de uma era, né, a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Não deu muito certo, a saída até aconteceu, mas foi aquela saída atabalhoada, sob muitas críticas, que impactou muito a popularidade dele. Então, essa ideia de um presidente transformacional começou a sofrer muitas críticas. Ele teve dificuldade de aprovar pacotes domésticos, né? O Build Back Better, que era o plano de governo dele mais audacioso, ele teve que ir reduzindo, porque senão não passaria no Congresso. Depois, com o Afeganistão, teve uma discussão sobre a reputação internacional dos Estados Unidos, os índices de popularidade caíram ainda mais fortemente, e com pandemia, mais guerra da Ucrânia, veio a pressão sobre o preço dos combustíveis, sobre o preço dos alimentos, essa onda inflacionária que é a maior em 40 anos nos Estados Unidos, e isso tudo abateu-se muito fortemente sobre a figura do Joe Biden. O resumo da ópera, professor, como consequência de tudo isso, é que se em um primeiro momento ele chegou ao poder muito cercado da ideia de que haveria uma renovação, de que ele seria capaz de orientar a agenda, assumir o protagonismo e colocar os Estados Unidos nessa direção que ele tinha prometido, de repente ele se viu refém de uma agenda que não era mais a dele. Então, basicamente, o que nós acompanhamos foi a Ucrânia subvertendo toda a proposta do que o Joe Biden tinha sugerido. Os Estados Unidos não conseguiram parar para olhar para a Ásia, que era o objetivo, tiveram que se ver de novo puxados para olhar para outra região, agora não o Oriente Médio, mas a Europa, e também teve a sua agenda temática super eclipsada. Ele queria falar em economia verde, diplomacia verde, de repente teve que falar sobre temas tradicionais de segurança, sobre questões nucleares, boots on the ground. Então, o Biden realmente teve muita dificuldade. E as perspectivas para essa eleição, né, eleição de meio de mandato agora de novembro, são para o Partido Democrata muito ruins, porque o presidente, ele de fato tem uma crise de popularidade, o partido, como eu disse, é fragmentado, vai haver uma renovação enorme, né, na Câmara dos Deputados e também no Senado. Até o momento, as pesquisas indicam que há grande chance dos democratas perderem ao menos uma ou talvez as duas casas do Poder Legislativo. Hoje eles têm a maioria nas duas, né? Eles têm a maioria na Câmara e têm a maioria no Senado. É uma maioria muito singela, porque, na verdade, é um empate técnico que a vice-presidente Kamala Harris, como presidente do Senado, serve como voto de Minerva, então ela desempata e faz os democratas terem maioria, mas ainda assim é uma maioria. E se eles perderem uma ou as duas casas, eles colocam o Biden numa dificuldade grande para os próximos 2 anos, para que ele consiga criar legado e, portanto, ou se reeleger ou indicar sucessor nas eleições de 2024, sem contar que o Partido Republicano ainda é uma enorme incógnita e a gente não sabe quem vai sair candidato, com possibilidades, chances reais de que possa ser, inclusive, o ex-presidente Trump. Então, o cenário para os democratas nesse momento é muito ruim, é muito difícil. É claro que a campanha ainda não começou formalmente, muita coisa pode acontecer, mas as pesquisas dão conta de que há um descrédito, há um desânimo com relação a essas lideranças democratas, professor. Muito obrigado. Perfeito. Pela ordem aí dos pedidos, Túlio Kahn, sua vez. Boa tarde, Fernanda. A gente viu agora, há cerca de 20 dias, uma ação americana lá em Cabul, né? Eles localizaram, depois de 20 anos, o al-Zawahiri, né? Que passou a ser o número 1 aí da Al-Qaeda, né? Demoraram 10 anos para achar o Bin Laden, depois mais de 20 anos para achar o al-Zawahiri. Mas, enfim, eu queria saber se você acha que foi um evento isolado, né? Ou se isso representa algo de mais profundo aí na política externa americana. E mais uma observação, né? Isso é considerado por muitos uma violação do direito internacional, né? Israel faz isso frequentemente, esses assassinatos seletivos, e é frequentemente criticado por isso, como violador dos direitos internacionais. Agora, a gente não viu um pio, né, de absolutamente ninguém, acho que não sei se internamente teve,
externamente, se alguém se manifestou, né? Ou se, como se trata dos Estados Unidos, 2 pesos e 2 medidas, aí vale né? Para quem os poderosos vale. Né? Enfim, seus comentários sobre o assassinato do morte do al-Zawahiri. Excelente, Túlio, ótima pergunta, ótimas perguntas, na verdade. Em relação ao Zawahiri, de fato, foi um evento que já vinha sendo há alguns anos planejado. Alguns ataques anteriores já haviam acontecido na tentativa de localizá-lo e mesmo de eliminá-lo. Então, a gente já tinha tido notícias outras vezes de ataques que tinham sido perpetrados com esse objetivo. Ele era um alvo super procurado, então certamente não se trata de uma ação pontual que tenha vindo da própria gestão Biden, né? Isso é algo que estava muito arraigado já nas forças de segurança e de defesa dos Estados Unidos, isso perpassa os vários governos, acabou sendo, de fato, efetuada durante essa gestão do Biden, e para o Biden acabou também sendo uma oportunidade de capitalização, né, da sua própria liderança. Então, com a Ucrânia, em que ele conseguiu, de alguma forma, aproximar os aliados e dar uma resposta rápida, uma resposta dura, ele tentou resgatar essa reputação que tinha ficado um pouco arranhada lá com o Afeganistão, e com o al-Zawahiri foi mais ou menos a mesma coisa, a ideia de que esse tipo de evento que consegue lograr êxito sob a perspectiva do norte-americano, traduz-se, né, de certa maneira, numa figura de um presidente atento, de um presidente que, de certa forma, está cumprindo, né, com as suas funções, com as promessas que o cidadão médio americano entendem ser válidas. Então, ele tentou, sim, capitalizar muito e dizer que a ordem partiu dele próprio, né, e tudo isso, embora seja um trabalho de bastidores de muito longo prazo, que já vinha sendo perpetrado já há muito tempo. Me parece que a morte dele, em particular, tem um efeito muito mais simbólico do que efetivamente prático. É claro que quando uma liderança como essa, e é uma liderança importante, é alvejada, como foi o caso, isso abala as estruturas, a capacidade de organização dessas redes, e do ponto de vista imaterial, mostra que os Estados Unidos têm capacidade de reagir às ameaças que sofre, que as forças americanas, mesmo diante da discussão do declínio relativo dos Estados Unidos, ainda têm capacidade de resposta, né? Tudo isso tem um peso, tem uma relevância. Também, em particular, vale dizer que al-Zawahiri era uma figura muito ligada ao Osama Bin Laden, pessoalmente, né? Ele era um médico egípcio que tinha ligações muito profundas com o Bin Laden, ele foi mentor do Bin Laden durante alguns anos, então, para o eleitor médio, para o cidadão médio americano, a opinião pública se sensibiliza muito com esse tipo de vinculação. Eles podem não saber quem é o al-Zawahiri, mas conhecem o Bin Laden, associam o Bin Laden aos atentados de 11 de setembro e, portanto, tem a sensação de que foi algo grande, algo relativamente importante o que aconteceu. Agora, a gente não pode negar que nesses últimos anos o al-Zawahiri já não era exatamente uma liderança das mais ativas do ponto de vista da gestão operacional dos trabalhos da Al-Qaeda, né? Ele era mais essa figura que funcionava como uma referência simbólica, como uma mentoria. Ele próprio já estava bastante idoso, debilitado, então, havia outras lideranças mais jovens que estavam se ocupando de uma série de decisões que vão continuar fazendo esse trabalho. A gente sabe que nessas redes terroristas, a sucessão ela é muito bem organizada, eles já têm isso muito claro, o que significa que não é porque essa liderança deixa de existir que a rede deixa de existir. É importante ter isso claro. Além disso, também é bom dizer que a Al-Qaeda de 2022 definitivamente não é a Al-Qaeda de 2002, né? Lá quando aconteceu o 11 de setembro. É uma rede muito menor hoje, é uma rede muito mais desestruturada do que já foi em outro momento, e é uma rede que passou a sofrer não só com a falta de recursos, a dificuldade de articulação, não fez grandes ataques de proporção semelhante ao 11 de setembro já há muito tempo, e particularmente hoje tem, inclusive,
rivais regionais com os quais ela tem que lidar, né? A gente até outro dia falava do Estado Islâmico, que começou com uma dissidência que até envolvia ex-membros da Al-Qaeda e, de repente, viraram adversários disputando território dentro do Iraque, por exemplo, né? Então, a Al-Qaeda hoje talvez não tenha o mesmo peso efetivo que ela já teve, mas ainda assim é uma rede que apela muito para esse imaginário no contexto norte-americano, sobretudo pelo 11 de setembro. Então, acho que o Biden, em resumo, tentou aproveitar esse anúncio como uma forma de trazer para si essa responsabilidade, de mostrar que ele é um presidente que tem o que fazer e a contribuir, ele é um presidente particularmente interessado na agenda externa, e ele é um presidente muito orientado por essa visão de os Estados Unidos como uma potência que tem uma missão no mundo, né? uma vocação missionária, uma coisa meio cruzadista de promover valores, né? O Biden acredita nessa agenda, não à toa que quando ele assumiu lá o Salão Oval, ele pendurou um quadro do FDR na frente da mesa dele, né? Um presidente que também tinha essa mesma forma de interpretar a ação internacional dos Estados Unidos, uma coisa meio intervencionismo liberal, assim, ele tem um pouco essa visão, e isso se reflete nessas escolhas de política externa. Para resumir a ópera, eu vou fazer um comentário final, mais ou menos concordando com você sobre a questão do direito internacional, porque, de fato, houve uma série de violações do espaço aéreo, basicamente uma execução sem julgamento, uma série de coisas que a gente sabe muito bem que não correspondem à cartilha dos valores de um Estado democrático de direito, que inclusive são os valores que os americanos propagam mundo afora. Eu diria que realmente, nesse caso, prevaleceu a realpolitik, a política do poder e dos interesses, né? Aliás, essas são as contradições incômodas, Túlio, que estão presentes nesse tipo de democracy versus autocracy framing, assim, esse enquadramento do mundo entre democracias e autocracias muitas vezes reverberam nessas contradições, porque o que se prega como valores que os outros devem seguir muitas vezes são violados dentro de casa. Outro exemplo recente disso, que mostra essa fragilidade dessas contradições, é a visita do próprio Joe Biden à Arábia Saudita para encontrar o príncipe saudita, alguém que durante a própria campanha ele chamou de assassino, ele disse que era um ditador, ele falou que quando fosse presidente ia se encarregar pessoalmente de incluí-lo na lista de párias internacionais, e na hora que o preço do petróleo bateu no teto, que o eleitor americano começou a demonstrar a sua insatisfação com os resultados na vida cotidiana, o Joe Biden colocou, né, o orgulho embaixo do braço, foi lá para a Arábia Saudita e saiu na foto apertando as mãos do príncipe, porque ele estava naquela ocasião imbuído da ideia de convencer o príncipe saudita de alterar a produção de petróleo via OPEP, e aí com isso tentar regular os preços internacionais do petróleo para ver se isso arrefecia a inflação americana e com isso a crise de popularidade dele. Então, é mais uma contradição de uma imensa lista que a gente poderia fazer aqui, Túlio. Perfeito, Fernanda. Agora, na sequência, o nosso Januário Montoni tem a palavra. Januário, com você. Oi, Fernanda, muito bom ouvir você. Numa das suas falas, você falou de um mundo que está em mudança de polos hegemônicos, ou algo parecido. Eu queria te pedir para explorar um pouco mais isso, e até usando essa sua última colocação aí da disputa entre democracias e autocracias, hoje a gente está vivendo uma aliança, que eu não sei se é conjuntural ou se é estratégica de verdade, entre a China, que talvez seja o grande polo futuro, e a União Soviética. E a União Soviética, não, é que eu sou antigo, né? Mas entre a Rússia e a China, em contraposição à Europa, aos Estados Unidos, etc. O que também coloca em debate é essa visão de que se forma um aparato internacional para substituir o que a gente chama de democracia ocidental, né, ou de o nosso mundo ocidental, o nosso entendimento do que é um regime democrático, uma sociedade livre, e polos muito fortes se formando em contraposição. Queria que você explorasse um pouco mais qual é a tua visão em relação a isso.
Excelente. Essas são as perguntas assim que mais têm instigado, sabe, a reflexão sobre política internacional, porque eu sempre gosto de lembrar uma conversa que eu tive com o embaixador Recupero, que vocês todos certamente conhecem bem, né? E que eu tive a honra de conhecer por via do professor Machado, que em algum momento da vida me deu uma oportunidade muito grande de trabalhar com eles. E o embaixador Recupero sempre, quando a gente fala desse tipo de tema, ele diz assim, olha, a gente não pode esquecer do Fernand Braudel, né? O Fernand Braudel que falava da relevância de olhar para as forças profundas, aquelas que estruturalmente modificam o sistema. Porque, em geral, a gente tem a tendência de ficar na superfície, de olhar para as questões conjunturais, o que está na ordem do dia, e muitas vezes aquilo que está na ordem do dia nubla um pouco a nossa visão, a gente passa a não prestar atenção no que realmente importa. E eu digo isso, Januário, porque essa sua pergunta está no coração das forças profundas. Então, assim, tudo bem, agora a gente tem a Ucrânia, a gente tem Taiwan, amanhã talvez a gente tenha uma outra crise deflagrada aqui ou ali, mas todas essas coisas, elas no fundo estão ligadas a elementos estruturais muito mais profundos e de longo prazo que já vêm sendo acompanhados há algum tempo. Então, é por isso que eu disse que é o fetiche dos internacionalistas falar sobre essa questão de transição hegemônica, mudanças da ordem internacional. Hoje, o que a gente tem em vista é a percepção, é quase um consenso, de que o século XXI é um século no qual vai prevalecer uma distribuição de poder que faz desse mundo um mundo multipolar. É como se a multipolaridade fosse uma realidade inconteste do século XXI. E quando eu digo que o mundo do século XXI é um mundo multipolar, o que eu quero dizer é que a gente não vai mais desfrutar de uma certa estabilidade que era característica tanto do sistema bipolar, lá da Guerra Fria, quanto do sistema unipolar, que é o contexto, né, de grande prevalência americana no início do pós-Guerra Fria. As pessoas às vezes se assustam quando escutam isso, porque elas dizem, não, como assim alguém vai dizer que o mundo bipolar da Guerra Fria ou o mundo unipolar da hegemonia é um ambiente de estabilidade? Mas a literatura especializada de relações internacionais defende isso, defende que, por razões diferentes, o mundo bipolar e o mundo unipolar são, de fato, muito mais estáveis do que o mundo multipolar. Na bipolaridade, a estabilidade se dá justamente porque os dois polos de poder, que são relativamente equivalentes em capacidades, eles se autorregulam, né? Então, permanentemente tem uma espécie de fiscalização mútua para evitar que um deles cresça demais a ponto de comprometer o sistema todo. Então, são os americanos e os soviéticos o tempo todo disputando poder na Guerra Fria. E na Guerra Fria mesmo surgiu aquele conceito do MAD, né, a destruição mútua assegurada. O pessoal dizia, bom, a chance da Guerra Fria ficar quente é muito pequena, não porque eles não queiram se enfrentar, mas porque se enfrentar significa, de alguma maneira, comprometer os próprios interesses. Então, como eles não querem deixar de existir, eles não se atacam mutuamente. Então, a racionalidade conduz a uma posição de não enfrentamento. No mundo unipolar, a gente não tem o equilíbrio por meio dessa regulação mútua, mas a gente tem um equilíbrio que se estabelece simplesmente porque uma única força é tão mais poderosa do que os outros que ele se impõe de maneira vertical, de maneira, de fato, suprema sobre todos os outros países. Ninguém tem condições de contestar a potência hegemônica, então só resta aos outros países, de alguma forma, acatar, aceitar que a estrutura do jogo é assim. Quando eu digo que o mundo do século XXI é um mundo multipolar, o que eu quero dizer é que agora não existem esses dois mecanismos de garantia de estabilidade. O que existe são vários países, né, vários polos de poder, por isso multipolar, que cada um à sua forma tentam se tornar o polo mais importante. E aí, quando todo mundo, em condição mais ou menos parecida, tenta emergir para se tornar mais importante do que os outros e conseguir se impor dentro dessa agenda, é que as disputas efetivamente começam a acontecer de maneira mais descontrolada. Os grandes conflitos mundiais pelos quais a gente já passou até hoje foram deflagrados em contextos de uma realidade multipolar, porque, de fato, as sensibilidades de um mundo multipolar são muito complicadas. E elas são ainda mais complicadas, Januário, quando a gente está diante de um mundo em que prevalecem valores heterogêneos, ou seja,
países que, disputando poder e capacidades, o fazem a partir de narrativas que são contraditórias entre si. Talvez o símbolo máximo que a gente tenha acompanhado nos últimos anos, eu diria até nos últimos meses, em relação a essa história de um mundo multipolar, instável, de valores heterogêneos, foi logo antes, um pouquinho antes da crise, né, da invasão da Rússia à Ucrânia, que, aliás, amanhã faz 6 meses, né? Foi aquela declaração conjunta feita entre russos e chineses, na qual eles compactuaram a sua própria definição de democracia. Foi a primeira vez que o governo chinês, aliado ao governo russo, emitiram um documento dizendo: temos a nossa forma de construir e de interpretar o que vem a ser democracia, e nós acreditamos, enquanto países soberanos, poderosos, que é possível coexistir diferentes formas de interpretar esse conceito. Isso foi visto, assim, por nós que há mais tempo estamos acompanhando essas narrativas políticas, como um movimento muito inovador, porque os chineses, há muito tempo, eles estavam, claro, se posicionando como competidores estratégicos dos americanos, eles tinham interesses geopolíticos, eles estavam fazendo alguns movimentos do ponto de vista econômico. A China, a gente sabe, ficou bem mais audaciosa nesses últimos anos sob a liderança do Xi, mas eles nunca tinham, de fato, adotado uma posição revisionista. Até outro dia, os americanos chamavam a China de um responsible stakeholder. Eles diziam, não, a China ela pode emergir sem necessariamente querer se descolar do sistema internacional estabelecido, das regras do jogo, das instituições. A China pode se acomodar das regras do jogo, ela não vai contestar todo o sistema. E quando a China levanta a mão e diz, então, eu tenho um outro jeito de pensar a democracia e eu quero que esse jeito seja igualmente legítimo, e ela faz isso associada a um país como a Rússia, isso é uma novidade, isso não aparecia antes do mesmo jeito. E aí isso também agrega um pouco mais de complexidade quando a Rússia, no contexto já da Ucrânia, do Putin, ela aparece como uma potência que não é um BRIC, não é uma potência média, não é uma ex-superpotência, ela é agora uma potência revolucionária, é assim que a Rússia se apresenta, como uma potência revolucionária. Então você tem uma China revisionista associada a uma Rússia revolucionária, as duas tentando redefinir os contornos do que vem a ser democracia no mundo instável de transição de poder e de valores que não são compatíveis. O cenário é zero auspicioso, assim, em termos de longo prazo, né? O que a gente pode esperar é muita tensão, isso sem dúvida. Agora, dá para acreditar que, então, está definido que China e Rússia são os novos aliados que vão subverter o sistema de cima a baixo? Não, porque eu particularmente acredito que isso é muito mais uma aliança de conveniência do que necessariamente um casamento a partir de certos valores. Existem vários elementos que colocam a China e a Rússia em lados opostos da discussão geopolítica. A China e a Rússia têm várias dificuldades de relacionamento que nada tem a ver com a Ucrânia, que são anteriores até à Ucrânia, e que também não tem nada a ver com os Estados Unidos, eles têm disputas entre eles. Então, me parece que nesse momento, a gente talvez possa apostar que esses dois países que são desestabilizadores de alguma maneira, eles estão buscando nesse elo comum uma forma de alavancar os seus interesses. Mas me parece que em algum momento vai haver um descolamento, porque eles também têm uma série de dificuldades, uma série de incompatibilidades, Januário. Eu torço para que você tenha razão, viu? Agora é a vez do professor Luiz Alberto Machado. Fê, eu vou explorar um pouco mais esse tema do Januário. Eu acostumei muito a conviver com as expressões que são típicas dos internacionalistas. Como economista, eu tenho o próprio jargão dos economistas, mas vocês têm os de vocês. Então, transição hegemônica é uma delas, atores é uma outra delas. A questão que eu queria colocar é o seguinte: a transição hegemônica gerou muito mais confusão na cabeça das pessoas do que simplificação.
Enquanto era o mundo bipolar, todo mundo sabia que a disputa eram as duas grandes superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos. Depois, pós-Guerra Fria, ninguém contestava a superioridade americana, teve lá a publicação do Francis Fukuyama e etc. Muito bem. Mas, ainda assim, os atores fundamentais eram países, nações. Tá? Hoje, me parece que nós estamos vivendo uma fase de transição hegemônica em que essa multipolaridade deixa a coisa já mais confusa, mas muito centrado em figuras pessoais. Tá? Então, era o Trump, é o Xi Jinping, o Putin, era a Angela Merkel. Isso não contribui para tornar ainda mais difícil entender o contexto da política internacional? Sem dúvida nenhuma, professor. Eu acho que eu não só concordo, corroboro, como voto como relatora. Assim, eu sem dúvida compartilho dessa visão do senhor e acho que assim é um mix muito complicado de um conjunto de atores. Então, a gente tem os próprios estados nacionais em franco processo de transformação, porque no mundo globalizado, né, enfim, há uma série de dinâmicas e de fluxos que se estabelecem e que alteram a ideia da territorialidade, inclusive. Então, tudo isso é um tema por si só já existente. Aí, associado à própria globalização e a essa necessidade de ressignificar o Estado-nação, a gente tem os fluxos transnacionais, então as forças transnacionais, que já há muito tempo a gente debate, inclui um bando de gente, inclui os terroristas que a gente estava falando aqui, que não são países, mas que exercem influência e mobilizam recursos no campo internacional, e envolvem o Papa, que aparece de vez em quando mediando conflito, envolve empresas transnacionais que também estão por aí influenciando decisões. Está aí a Rússia para contar essa história, né? Toda a mobilização que aconteceu da iniciativa privada para também estrangular a economia russa, sair da Rússia e promover com isso uma série de danos à economia da Rússia. A gente tem no esporte, no cinema, uma série de forças que se estabelecem, que também geram pressão internacional. A gente tem figuras públicas, algumas delas, inclusive, que viraram emblemáticas assim, no mundo de RI, o Bonovox, né, uma figura que sempre é tratado como um indivíduo com grande peso nas questões humanitárias, por exemplo. Então, já tem um suco de forças transnacionais que fogem um pouco à compreensão daquela lógica estadocêntrica mais tradicional. E aí, para completar, a gente tem também essa intersecção entre figuras que, por um lado, falam em nome do Estado Nacional, como esses líderes que o senhor citou, mas que eles, por conta própria, também têm um protagonismo que vão para além do que eles representam no governo, né? Eles são figuras que carregam mensagens muito fortes. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, quando o Trump venceu a eleição de 2016, e eu nunca vou esquecer de um editorial do Washington Post, dias antes da eleição, que dizia assim, era uma manchete do jornal, eu acho que é a melhor manchete que eles já produziram em alguns anos, dizia assim, ainda que Trump perca, o trumpismo já ganhou. Porque era isso, Trump não era a figura Trump, era também a figura Trump, mas era o que ele representava, o que ele canalizava, né? Ele era, de certa forma, a criatura, ele não era o criador, ele ali mostrava uma série de coisas que vinham acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos. E eu acho que, de certa maneira, essas lideranças que o senhor citou, elas são um pouco essa representação. Todas elas representam coisas para além delas mesmas, né? A Merkel, o Xi, o Trump, no Brasil também o Bolsonaro, enfim, todas essas figuras elas têm uma conotação que não são apenas aquela conotação básica do chefe de Estado. E eu acho que isso, de certa maneira, tem como cola, né? O que é que liga a crise do Estado-nação com os fluxos transnacionais da globalização e essas figuras em particular. Eu acho que o que cola tudo isso é um mix de inseguranças e de ressentimentos que foram sendo criados com um mundo que cada vez mais
é desigual e que gera menos percepção de bem-estar e de felicidade. Se a gente olha para as grandes potências, mesmo os Estados Unidos, que é o que eu acompanho mais de perto, os números no decorrer das últimas décadas são muito ruins, porque ainda que os Estados Unidos sejam uma potência incontestável, um país rico e tudo que a gente sabe, né, uma referência em vários sentidos, é um país que empobreceu muito, que se tornou cada vez mais desigual. Todos os índices mostram isso. A gente pode falar em IDH, a gente pode falar em Gini, a gente pode falar em índice de felicidade da ONU, a gente pode olhar para, por exemplo, percepção de qualidade de vida, né? O americano médio, se a gente comparar em termos assim de emprego, ele continua empregado, mas qual é a qualidade desse trabalho? Eles reclamam, a maior parte deles saiu de um full-time job para um part-time job ou para um subemprego. Então, realmente, isso foi ficando mais complicado. E essas assimetrias do mundo globalizado, que despertou essa sensação de desigualdade e criou ressentimentos, se manifesta em nacionalismo, se manifesta em populismo, se manifesta em protecionismo, em ondas xenófobas, que não são um fenômeno isolado de nenhum país, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é o Reino Unido, não é a França, é um fenômeno global que está em todos os lugares. E eu acho que talvez seja uma onda tardia de ônus da globalização, né, e das transformações do próprio sistema de produção capitalista, que chegaram agora no norte global, né? Nos anos 80, aqui no Brasil, a gente já falava sobre as assimetrias da globalização, né? A globalização sendo muito interessante sob algumas perspectivas e para alguns atores, e muitas vezes muito promotora de desigualdades do outro lado. De repente, é como se o norte global tivesse descoberto isso também. Então, o pessoal chegou lá em Detroit e disse, nossa, peraí, onde é que foram parar as fábricas? Nossa, peraí, eu não tenho qualificação para trabalhar com um equipamento que eu desconheço, porque a minha qualificação não atende a essa tecnologia. As cadeias globais de produção se desterritorializaram e agora o pessoal está em busca de mão de obra barata em outros lugares do mundo e eu não tenho mais emprego. Então, essas coisas associadas a fluxos de imigrantes, a busca por oportunidades, uma série de crises que mobilizaram pessoas de um lugar do mundo para outros, né? Eu acho que tudo isso ajuda a explicar. E, de certa forma, eu acredito que até vocês aqui saibam melhor desse assunto do que eu, porque certamente é objeto de debate aí mais frequentemente, existe um grande ponto de interrogação sobre a democracia representativa, assim, né? Ou como a democracia pode se fortalecer e como ela pode preservar suas próprias instituições, porque esse fenômeno de que agora a gente não fala mais de países, a gente fala de estruturas cada vez mais personalistas e tal, isso também é um pouco reflexo de que as pessoas querem soluções fáceis para problemas difíceis. Elas querem que alguém apareça com uma ideia brilhante que seja capaz de, individualmente, prover tudo aquilo de que elas necessitam, quando a gente sabe que os problemas são multifatoriais, que ninguém sozinho vai conseguir fazer nada, mas há uma expectativa de que um grande salvador vai dar conta de fazer esse trabalho. E a questão é que o tempo todo a gente redireciona a expectativa para quem vai ser esse salvador. Então, no final do dia, é um pouco uma crise da democracia, do que a gente espera dos nossos representantes e de que instituições a gente acredita que são capazes de representar os nossos interesses. Professor, dei uma divagada aqui, mas foi o que a questão do senhor me instigou. Mas excelente, excelente. Foi uma visão perfeita. Obrigado, Fernando. A vez agora é do cientista político Rogério Schmitt. Rogério. Fernanda, parabéns aí pela tua apresentação. Eu vou fazer já que o Rodino me apresentou assim, eu vou fazer uma pergunta de cientista político, então. Vou voltar para a política interna americana, né? E aí eu queria fazer uma consulta à tua bola de cristal. Não para essa eleição agora do Congresso, que vai acontecer em novembro, né? Como você mesmo mencionou aí, acho que já podemos dar de barato que o Biden vai perder a maioria na Câmara dos Deputados. Isso é um padrão histórico americano, né? O resultado da eleição de 2020, a maioria democrata já foi menor do que em 2018, enfim. Queria te ouvir um pouco sobre a eleição de 2024, a eleição presidencial, né?
você acha que teremos um repeteco de 2020, novamente o Biden contra Trump, né? O Biden, você me lembrou bem aí, está com os números mais baixos de aprovação de um presidente americano que eu me lembro, pelo menos nos últimos 30 anos, né? Nessa altura do mandato, né? Ou você acha que tem chances de ou o Biden não ser candidato, que também acho que seria algo... Até se falava um pouco isso em 2020, que ele seria um presidente de um mandato só, que passaria o bastão para a Kamala Harris em 2024. Tem chance disso acontecer, ou não necessariamente a vice-presidente, mas o Partido Democrata indicar um outro nome. Tem chance do Trump não ser candidato pelo lado republicano. Enfim, como é que você vê aí eu sei que é um pouco cedo ainda, né? Mas como que você imagina aí, talvez 2 ou 3 cenários para a sucessão presidencial em 2024? E, se der tempo, como que isso impactaria a política externa americana? Excelente, eu vou combinar com você e com o Rondino que a gente vai guardar essa gravação e aí a gente vai rever daqui a algum tempo, vamos ver o que mudou, o que aconteceu, para a gente atualizar a previsão, né? Porque realmente agora vai ser assim um guess, mas é um guess bem informado, um guess no sentido de que a gente tem o tempo todo tentado tirar a temperatura nos Estados Unidos e perceber alguns movimentos. Então, algumas coisas que eu queria comentar a respeito disso. O que, para mim, nesse momento, é uma grande interrogação. Para mim, a maior interrogação, e isso vale para os 2 partidos, Rogério, tem a ver com renovação de lideranças. Eu sei que isso é uma questão no Brasil também, em vários países é uma questão, mas nos Estados Unidos é um ponto nevrálgico, é um problema real. Já nas últimas eleições, a gente acompanhou a dificuldade dos partidos em lançar nomes, em lançar candidatos, em fazer esses candidatos se tornarem conhecidos e garantir viabilidade eleitoral para essas figuras. A Hillary Clinton, em 2016, foi muito criticada por ter sido escolhida como candidata. Ela parecia a escolha natural, porque ela era muito experiente e tudo mais, mas ela era muito a cara do que a média do eleitor americano rejeitava naquele momento, que é a elite tradicional da política americana, né? Ela era uma dinastia por si só. Então, muita gente disse que ela não deveria ter sido escolhida naquele momento, mas não tinha outro nome para criar consensos dentro do Partido Democrata, era muito difícil. O partido está sofrendo grandes modificações ao longo dos últimos anos, tem uma ala esquerda que cresceu muito no partido, a ala mais jovem, inclusive, é mais à esquerda, então tem uma dificuldade aí de renovação. Nos republicanos é a mesma coisa, talvez esse seja o principal ônus que veio com o trumpismo, né? Porque o trumpismo, apesar de ser uma força que transcende o Trump, é muito dependente ainda do Trump como um padrinho político. E o Trump tem intenções de cargo, né? Então, isso é um pouco complicado para a renovação também. Então, a primeira pergunta que eu me coloco quando alguém pergunta sobre as eleições de 2024 é: quem daqui até 2024 está perfilando com cara ou com estilo ou com capital político para eventualmente ser um candidato? Toda hora aparece um nome, tanto entre os democratas quanto entre os republicanos. Há alguns anos já era assim, né? Eu me lembro alguns anos atrás do pessoal dizendo: não, agora a gente chegou no nome. O nome, aguardem que vem aí, dos democratas é o Beto O'Rourke. Todo mundo falava, o Beto O'Rourke é o cara, tal. Depois ninguém mais lembrou do Beto O'Rourke. Então, são projeções de curto prazo que não conseguem ganhar muita consistência. Eu vejo esse como um grande dilema, e isso impacta muito as escolhas do partido e a competitividade dos partidos nas eleições, tornando esses partidos muito reféns das lideranças que já existem, que são o repeteco, que são o mais do mesmo. Só que nesse caso do repeteco e do mais do mesmo, eu acho que tem chance de nenhum dos dois ser candidato em 2024. Do lado do Joe Biden, por uma questão muito prática, que tem a ver não só com o capital político, que está se esgarçando muito, e se ele perder maioria agora, ele vai ter 2 anos muito difíceis para construir qualquer tipo de legado, então ele vai chegar muito desgastado, né? Aquilo que os americanos chamam de pato manco, né? Ele vai ser um presidente aí sem apoio no Congresso por 2 anos, vai tomar chumbo de todos os lados, vai chegar desgastadíssimo em 2024 e vai todo mundo tacar pedra no Joe Biden. Além disso,
o Joe Biden hoje, né, atualmente, está com 79 anos. Daqui a mais 2 anos, né, que seria o período da eleição, ele vai ter 81 anos, o que a gente sabe não é necessariamente um impeditivo, né? Ele pode ser um presidente ativo, produtivo, com essa idade, mas seria algo atípico na história americana. Ele já é hoje o presidente mais idoso dos Estados Unidos. Então, resta saber se ele vai ter a disposição, se ele vai querer, se ele vai se ocupar de algo que faria dele refém por mais 4 anos. Então, a gente estaria falando aqui de 81 anos de idade para concorrer à presidência, chegando ao fim do segundo mandato com 85 anos de idade, né? Então, não se sabe se o Joe Biden tem essa ambição. E nesse caso, se ele não tem essa ambição, ou se ele não for competitivo o suficiente, ainda que tenha ambição, a questão é quem pode representar o Joe Biden no seu lugar. Muita gente fala da Kamala Harris porque, em geral, a gente costuma pensar no vice-presidente como a sucessão natural. Eu acredito que o Partido Democrata, em algum momento, até tenha tido essa visão de que ela podia representar essa ala moderada, essa ala que atende, de um lado, a questão identitária das minorias e que coloca, ao mesmo tempo, um pouco de temperança em relação à ala mais conservadora do partido e tal. Mas, acompanhando os últimos anos aqui, né, o último ano e meio da gestão Biden, me parece que ela definhou no poder, assim, a sensação que eu tenho acompanhando a agenda da Kamala Harris. Eu já fiz esse trabalho uma vez, eu passei um tempão só acompanhando a agenda dela para entender onde é que estava a Kamala Harris. Ela está fazendo funções secundárias da Casa Branca, mesmo funções que ela foi designada a realizar e que a princípio tinham um certo prestígio, como, por exemplo, lidar com as questões imigratórias, né, que passou a ser um dos temas que ela cuidava de forma direta, né, designada pessoalmente. Isso não logrou êxito, não avançou. A gente praticamente não viu a Kamala Harris em nenhum desses grandes movimentos mais recentes da política externa americana. Ela tem uma função de negociar algumas pautas domésticas também, ela faz uma série de articulações de bastidores no Congresso, é um papel do trabalho dela, mas ela mesma já se queixou algumas vezes de ter sido preterida, de ter sido deixada em segundo plano. É bem documentado, assim, esse incômodo da Kamala Harris em relação ao papel que ela tem tido na vice-presidência. E também, eu não sei em que medida ela vai ser associada a um legado fracassado do Joe Biden, se eventualmente essa for a narrativa que se constrói nos próximos 2 anos. Por isso eu digo que, assim, o Joe Biden pode não ser candidato por não ser competitivo, pode não ser candidato pela própria questão etária. A Kamala Harris não me parece uma opção nesse momento, apesar de, a princípio, ela ser a opção óbvia. Ela não parece ter o capital político. Acho que os Estados Unidos têm ainda uma resistência muito significativa em sucessão e principalmente em nomeação de mulheres para alguns cargos. Acho que existe uma questão, sim, de gênero que, enfim, repousa sobre uma série de questões mais profundas da sociedade americana, né? A eleição de 16 deixou isso bastante claro já naquela época. E do outro lado, quando a gente olha para o Trump, né, que é, a princípio, o único grande nome do Partido Republicano, aliás, o Partido Republicano em 2016 teve que engolir o Trump foi presidente apesar do Partido Republicano, porque, de fato, o mainstream do partido na época não queria que ele fosse o candidato, mas perceberam que ele era a melhor chance dos republicanos em chegar à Casa Branca, acabaram aceitando essa ideia. Ele acabou capturando, né, o partido no sentido de que ele é uma figura que não quer abrir espaço para outras figuras. Só que eu também não sei se o Trump vai ser candidato em 2024, por isso eu disse que a chance de nenhum deles ser candidato existe, porque efetivamente o Trump está num momento muito delicado de uma série de investigações pelas quais ele passa, né? Ele está sendo processado, investigado e acusado de vários crimes em simultâneo, ou de transgressões, enfim, né, tem várias denominações específicas no juridiquês, mas ele está enfrentando uma série de coisas que vão desde impostos, taxas, regularização das atividades das empresas dele em Nova York, até coisas muito mais complicadas, como foi o caso que gira, né, em torno dessas questões ligadas ao 6 de janeiro, a participação dele naquela invasão ao Congresso, que
asseverou muito a situação dele junto à opinião pública americana e particularmente dentro dos líderes partidários mais importantes. Ele também está agora sendo investigado, foi até o alvo dessa investigação de Mar-a-Lago algumas semanas atrás, por ter retirado documentos classificados da Casa Branca e levado para casa. E mais do que ter retido esses documentos, ele teria destruído documentos, e isso constitui um crime grave do ponto de vista das leis federais americanas, configura desde hipótese de espionagem até ocultação de provas, assim, é super complicado. Então, tem uma ala que também está interessada em culpabilizar o Trump para tirá-lo do pleito eleitoral, além, evidentemente, de fazer com que ele eventualmente seja punido se ele cometeu algum crime. Então, a minha projeção, Rogério, ela é uma projeção muito frustrante, eu confesso a você, porque eu queria poder te dizer assim, olha, em 2024 quem vai ser presidente dos Estados Unidos é 2 pontos. Agora, tudo que eu consigo te dizer em 2022 é que provavelmente, pelo menos os indicadores desse momento sugerem que talvez os únicos nomes que a gente poderia elencar são talvez os únicos nomes que não estejam lá. E os nomes que potencialmente poderiam estar lá são os nomes que a gente não conseguiu encontrar ainda. Então, essa é a minha projeção frustrante para você. A bola de cristal está um pouco embaçada, né, Fernanda? Ela está um pouco embaçada, essa coisa de um mundo em guerra deixa a gente... É aquela história do filme, né? Sob a névoa da guerra, tudo fica meio esquisito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vou tentar ser rápido para a gente encerrar, não exagerar. Já que você falou na questão da hegemonia, na questão do Império Americano, e tocou na retirada do Afeganistão, no livro do Barack Obama, Uma Terra Prometida, tem um momento no início do governo em que ele tem uma discussão com o pessoal da área de segurança, da área internacional dele, inclusive com Joe Biden, sobre uma política para o Afeganistão. E aí a discussão lá gira em torno do que fazer no futuro e tal. E o Biden é uma figura que parece assim quase que isolada no grupo, com duas posturas interessantes. Primeiro, para que vamos continuar mandando our boys para morrer em defesa de um governo, de uma população que não quer se defender? Segundo, e que me parece mais importante, aí vem a questão, não tem cabimento querer implantar uma democracia ao estilo ocidental num país que não tem condições nem de educação para isso, não é? Mais uma tentativa americana, depois de Iraque, depois de Síria. A minha pergunta para você é o seguinte: bom, ele mandou retirar rapidamente as tropas do Afeganistão e esqueceu, deixou o Afeganistão para lá. Isso significaria que os Estados Unidos estariam abandonando a ilusão de implantar modernas democracias no mundo, especialmente no mundo árabe, no mundo mais subdesenvolvido, vamos dizer assim? Olha, Rondino, não acho que necessariamente seja o abandono dessa ambição, mas o reconhecimento das limitações das próprias capacidades. Eu acho que, nesse caso, é o império do pragmatismo sobre a ideologia, né? Quer dizer, a gente chega à percepção, à conclusão de que talvez aquilo que a gente acha que precisa ser feito, na perspectiva dos americanos, não seja possível, não seja exequível, não seja viável, e expõe muito os pés de barro dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, se a gente olhar para essas duas guerras que aconteceram aí nessas últimas décadas, a gente tem no Afeganistão a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, com uma saída totalmente fragilizante do ponto de vista da imagem global do país, aliás, remetendo muito ao fracasso no Vietnã, foi assim, muito complicado aquilo que a gente assistiu, né? Até do ponto de vista estético, assim, tinha um pouco essa memória e tal. E a guerra do Iraque é como a guerra mais cara da história dos Estados Unidos, né? Uma guerra que também gerou uma série de problemas de longo prazo. Então, os americanos tendo que, de tempos em tempos, reviver escolhas do passado que foram malfadadas e que voltaram a se tornar problemas para os próprios americanos. O Afeganistão, o Bin Laden, toda a história do 11 de setembro, remetendo lá à época da Guerra Fria, quando os americanos apoiaram os afegãos contra os soviéticos. Anos mais tarde,
os afegãos que foram treinados pelos americanos se voltaram contra os Estados Unidos. No caso dos iraquianos, não só não foi possível implementar a democracia tal qual eles pensavam depois do Saddam Hussein, como eles fragmentaram o país e criaram condições para que um grupo como o Estado Islâmico tivesse aparecido anos depois, um grupo que tinha nos Estados Unidos um dos principais adversários. Então, o tiro pela culatra, esses custos que acabam vindo embutidos nessa política de transferência de valores, são muito complicados, e acho que os americanos se deram conta de que em algum momento é preciso dar um passo atrás em relação a essas ambições. Mas o Joe Biden, ele ainda assim tem uma narrativa exemplarista muito forte. Ele continua falando em democracias versus autocracias, falou disso com relação à China, falou disso em relação à Rússia. Eu uso, às vezes, nas minhas aulas, um trecho que eu não atribuo autor, eu uso a frase sem o autor e eu pergunto para os alunos quem disse essa frase. É uma frase sobre a China. E 100% dos alunos, até hoje, pelos quais eu passei e fiz o teste, eles dizem que a frase é do Trump, porque seria algo que o Trump certamente diria para se referir à China. A China rouba os nossos empregos, a China é um país que promove relações injustas, desiguais, temos que fazer o máximo para conter a China. Posições duras, assim, frases bastante duras em relação à China. E aí, quando eu conto para eles que foi o Joe Biden, vice-presidente, que falou isso alguns anos atrás, eles ficam um pouco chocados, porque eles dizem, nossa, mas eles não eram tão diferentes. Eles eram tão diferentes, eles são muito diferentes em várias coisas. Mas, como eu disse, a questão da China em particular é uma dessas preocupações comuns, né, mesmo no campo das divergências. Isso passa, inclusive, por esse ideário mais subjetivo, né, das ideias, das visões de mundo e tal. Então, eu acho que, no final das contas, o Afeganistão foi um pouco isso, assim, foi a percepção de que não dava mais, que os Estados Unidos não podiam se tornar eternamente reféns de escolhas que eles tinham feito em algum momento e das quais eles não conseguiam se desconectar. Acho que até a forma que o Biden administrou a crise pós-saída do Afeganistão revelou muito disso. Quando ele foi pressionado a dizer por que a implementação da decisão foi daquela forma, por que não podia ser feito de outra maneira, ele disse, a verdade é que eu apenas queria encerrar esse capítulo, não importa como, ele precisava acabar. E pelo menos então eu seria o presidente responsável por isso, porque isso, segundo a visão dele, requereria coragem. No final do dia, o reconhecimento de que foi uma missão que não conseguiu atingir aos objetivos inicialmente previstos, né? Se eles tivessem apenas previsto o combate militar a essas redes terroristas, talvez eles tivessem sido classificados na história como bem-sucedidos. Mas como a ideia foi levar uma estrutura institucional, enfim, para outro país, aí isso já ficou um pouco mais complicado. Aliás, Rondino, talvez seja um capítulo novo, né, da história americana. Agora os americanos têm que parar para pensar sobre a sua própria democracia também, né? Não basta assumir que existe um conjunto de regras que são igualmente boas e que é possível transportar para outros lugares. Eles estão passando, como muitos de nós, vários países, por um momento de severa dificuldade, né? De descrédito nas instituições, de contestações de vários tipos. Então, certamente, a prioridade dos presidentes americanos deveria, em termos de democracia, discutir, né, esse lack of democracy que já se manifesta hoje internamente. Fernanda, pelo menos no nível do discurso, o presidente Bolsonaro tem dito que, apesar da crise internacional, o Brasil não vai tão mal assim, ou vai melhor do que os outros países. Você acha que isso é verdade? A crise internacional nos afetou menos do que os outros países? Olha, Rubens, acho que não. Acho que o Brasil está passando por vários problemas que vão desde a esfera macroeconômica, de estabilização, que vocês melhor do que eu conhecem, né, lá do tripé, que vem desde o Plano Real, então isso é concreto, objetivo e mensurável. O Brasil não vai bem desse ponto de vista.
talvez com reflexos que ainda não aparecem no curtíssimo prazo, porque várias medidas emergenciais foram sendo adotadas para, de certa maneira, criar condições para o ambiente eleitoral, mas certamente essa conta vem no médio prazo e principalmente vai estourar nos próximos anos, então a economia não vai bem, mas foi maquiada para parecer que vai bem. Quando a gente olha para a inserção internacional do Brasil, nós temos problemas muito graves acontecendo, o Brasil perdeu espaço em vários ambientes, né? O governo brasileiro tem dificuldade hoje de marcar reuniões com líderes bilateralmente para ser recebido, para discutir as suas agendas, é uma coisa realmente incomum, né, do ponto de vista das nossas relações exteriores. Existe uma grande preocupação com o comprometimento desses valores e tradições que eram muito ligadas às práticas do Itamaraty, que vinham sendo adotadas independentemente dos governos nas últimas décadas, governos mais liberais, mais à esquerda, enfim, de vários perfis, conservadores, progressistas, né, enfim, eles não eram necessariamente um problema. Então, me parece que isso é novo. A gente tem pautas bem sensíveis que cada vez são mais importantes no campo global, como a questão ambiental, como a questão social, nas quais o Brasil andou sofrendo também bastante crise reputacional. E quando a gente olha para a posição do Brasil, seja em índices de atratividade, como o soft power, por exemplo, até índices mais concretos, como os índices no campo da educação, os resultados que o Brasil tem tido, quando a gente olha em termos de inovação, ciência, tecnologia, quando a gente olha em termos de ambiente de negócio, atratividade de investimentos, quando a gente olha para basicamente tudo isso, né, índice de democracia, índice de transparência, a gente tem o Brasil, de fato, sofrendo muito, sofrendo em parte por razões estruturais, como todo mundo sofre, então há um impacto sim de aumento de preços de combustível, de commodity e tal, e tudo que a gente já sabe que afetou todo mundo de maneira equivalente. Agora, há também uma série de questões que são problemas de caráter doméstico, né? Só que o problema de relações internacionais é que justamente quando a coisa vai mal domesticamente, os líderes, em geral, não só os nossos, eles tendem a terceirizar as responsabilidades. E quando eles vão muito bem, eles tendem a assumir para si o êxito que foi alcançado. Então, se o Brasil estivesse muito mal, como os Estados Unidos hoje estão, né, também, a tendência é que os líderes digam, olha, a culpa não foi minha, a culpa é que o mundo está num ambiente de instabilidade e eu não tenho o que fazer com isso. Então, a culpa é da guerra, a culpa é do ambiente internacional. E quando eles conseguem algum tipo de sucesso, eles dizem, olha, eu fiz tudo sozinho, a culpa foi toda minha. Né? Isso é um problema que a gente vive. Eu acredito que, assim, no caso do Brasil, vai ser preciso, independente de quem ganhar as eleições aqui, de fato estabelecer um plano estratégico de longo prazo, um pacto de pragmatismo nesses próximos 4 anos, e vai ser bastante complicado no campo internacional convencer todo mundo das nossas credenciais, porque foi isso que aconteceu, né? No final do dia, tudo é uma questão reputacional, e como a gente sabe, eu tenho sempre dito isso, reputação é uma coisa que a gente demora a vida inteira para construir e 10 minutos para destruir, né? Então o Brasil vai ter um pouco de trabalho para convencer todo mundo de que é um país que pode ser levado a sério do ponto de vista das suas instituições, do ponto de vista da sua estabilidade econômica, do ponto de vista da sua consistência de política externa, do seu ambiente de negócio, do seu ambiente de segurança jurídica. Tudo isso está muito fragilizado nesse momento, né? Então, me parece que nós teremos alguns problemas aí pela frente, Rubens. Professora Fernanda Maiota, muito obrigado. O Espaço Democrático agradece mais uma vez a sua participação. Eu acho que falo em nome de todos ao dizer que você brilhou novamente aqui entre nós, nessa conversa com os nossos colaboradores e consultores. Muito obrigado e obrigado a vocês que nos seguiram até aqui nesta nova Muito bem, Fernanda. Conversa com a professora Fernanda. Um abraço a todos, até o próximo programa. Eu que agradeço, Rondino, queria agradecer a você pelo convite, a todos que estiveram aqui nesse diálogo, que para mim foi muito rico também. Fiquei particularmente feliz pela oportunidade de rever figuras muito especiais para mim, que foram muito importantes, tem sido nessa minha trajetória, professor Machado, professor Macedo, e é sempre um prazer e uma honra dividir com vocês. Então, sempre que eu puder, estarei aqui com muita satisfação. Acompanho todos os relatórios que o Rogério me manda, aprendo muito com os materiais.
pode continuar mandando, viu, Rogério? Você é a minha bibliografia básica. E muito obrigada. E bom trabalho na Califórnia, boa viagem e breve retorno, Fernanda. Um grande abraço. Pode deixar, a gente vai fazer uma correspondência internacional lá de Los Angeles e aí eu vou atualizando as previsões da eleição para o Rogério. Maravilha. Para nós também. Muito obrigado. Se você puder, me arranje uma conta num filme de Hollywood.